escravo. 2 homens são presos e um deles confessa o assassinato das meninas Mel e Bia, em São Paulo. Uma operação contra a pedofilia leva mais de 100 suspeitos para a cadeia. Carlos Arthur Nussmann deixa a prisão depois de 15 dias. Proibida a venda de moluscos de Santa Catarina por causa de uma toxina rara. 9 ministros deixam o governo para votar a favor de Michel Temer na Câmara. O Hospital Sírio-Libanês de São Paulo nega que o advogado Roberto Teixeira tenha estado lá no segundo semestre de 2015. E contraria a versão do homem suspeito de ser laranja do ex-presidente Lula na compra de um apartamento. O ex-governador Sérgio Cabral é condenado pela 3ª vez na Lava Jato. E um adolescente de 14 anos deixa mortos e feridos numa escola em Goiânia. O Jornal Nacional está começando. Um aluno do ensino fundamental atirou contra colegas numa escola particular de Goiânia hoje de manhã. 2 morreram e 4 ficaram feridos. A arma era da mãe do atirador, uma policial militar. Era por volta de 11h50 da manhã, no intervalo das últimas aulas desta escola particular de Goiânia, quando um dos alunos sacou a arma da mochila e fez vários disparos contra os colegas. Tinha acabado de bater o sinal para trocar os professores de aula. O menino deu o primeiro tiro, aí as pessoas foram ver o que estava acontecendo e ele começou a atirar em todo mundo. O ataque aconteceu na sala do 8º ano do ensino fundamental, que fica no 2º andar do colégio. Entre os 30 alunos, o atirador estava sentado na última carteira da fila, encostada na parede da porta. Os tiros acertaram 6 estudantes. 2 morreram na hora. João Vitor Gomes, de 13 anos, e João Pedro Calembo, de 14. Na porta da escola, pais de alunos estavam desesperados com a tragédia. Levou só um tiro de raspão no braço. Como é que a senhora recebeu essa notícia? Uma mãe me ligou daqui. A minha irmã parece que foi atingida e na mão, e eu tô desesperada. O garoto que atirou tem 14 anos e é filho de um casal de policiais militares. A PM confirmou que a arma usada no crime, uma pistola .40, pertence à corporação. Segundo a polícia, a tragédia só não foi maior porque outros estudantes e professores conseguiram render o aluno na hora em que ele recarregava a arma. Acabou as munições, as pessoas foram e os alunos, alguns alunos e professor também já segurou ele e acionou a polícia militar. E a polícia militar deslocou para cá e tentou fazer alguns primeiros socorros. Eu ia morrer também, na hora que ele foi atirar em mim tinha acabado a munição. Os 4 feridos foram levados para 2 hospitais. São os adolescentes Marcela Rocha Macedo, de 13 anos, Iago Marques, de 13 anos, Lara Fleury Borges e Isadora de Moraes. A gente é mãe, né? Eu ajudei a transportar a criança pro Hugo e não tem como não emocionar. Pais de alunos ajudaram no socorro. Eu não imaginava nunca que era tiro. E aí eu peguei o carro, cheguei na escola, vi aquele tumulto policial lá, os bloqueios, entrei, aí ele foi me falar que era tiro. O policial pediu, como a ambulância não tinha chegado, o policial pediu pra gente trazer o Iago e a outra amiga dele. O caso está sendo investigado na Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. O adolescente que atirou está apreendido aqui. Ele passou por exame de corpo de delito no IML. Inspirado em outras tragédias e, claro, motivado, segundo ele, por um bullying de um colega específico, ele resolveu matar esse colega e, no momento dos fatos, ele resolveu atirar nos demais colegas de classe. O crime chocou Goiânia. Vai ficar sempre na lembrança, né? Porque são crianças que tinham futuro pela frente e é muito triste. Todas as vezes que a gente passar aqui na porta do colégio, essa lembrança vai vir para nós. O estado de saúde do Iago, da Marcela e da Lara é estável. O da Isadora é gravíssimo, em coma induzido. A polícia de São Paulo prendeu 2 suspeitos de matar as meninas Bia e Mel, que estavam desaparecidas há quase um mês. Essa foi a reação das famílias durante o velório das meninas, depois que souberam que 2 homens tinham sido presos.
Eu tô aliviado quando eu ver a justiça ser feita. Por enquanto eles só estão presos e assumiram o crime. A gente quer ver o desenrolar o mais rápido possível. Não pude nem olhar o rosto de minha filha e poder beijar e abraçar ela pela última vez. Tenho que estar abraçando por uma foto. Isso é justo para uma mãe? Segundo a polícia, Marcelo Pereira de Souza confessou ontem que ele e o amigo Everaldo de Jesus Santos sequestraram e estupraram as meninas Beatriz Moreira dos Santos, a Bia, e Adriele Mel Porto, a Mel. As duas crianças desapareceram no dia 24 de setembro. Eles se encontraram, ele e o Everaldo se encontraram em um bar, passaram a beber bebidas alcoólicas. E, na verdade, eles já estavam de olho nas duas meninas. E ambos revelaram que têm atração sexual por crianças. Marcelo e Everaldo são os homens que foram espancados e torturados no domingo. A polícia ainda não sabe quem agrediu os dois. Na ocasião, eles negaram participação nas mortes e foram liberados. A polícia diz que, desde então, passou a monitorar os dois. E a senhora encontrou alguma coisa em termos de prova, material? A gente ainda está aguardando os outros laudos de confronto datiloscópicos. A previsão é que os laudos periciais fiquem prontos de 15 a 30 dias. Segundo a polícia, ontem Marcelo e a esposa vieram aqui pedir proteção, porque ele se sentia ameaçado. Marcelo acabou confessando, depois que a mulher, em prantos, contou aos policiais que o marido tinha confessado o crime para ela. Há 10 anos, Marcelo cumpriu pena por violência sexual contra a filha de uma namorada. O depoimento de Everaldo de Jesus Santos terminou no início da noite. O conteúdo não foi divulgado. Ele e Marcelo foram presos temporariamente. Everaldo era vizinho da família da menina Bia. Eu conhecia, né? Ele morava do lado de casa, nós dava comida para ele. Chegou a me confortar no dia que achou o corpo. Tava todo mundo sem saber de nada. As amigas foram enterradas lado a lado. Justiça! A maior operação de combate à pedofilia no Brasil prendeu hoje mais de 100 pessoas. Mais de 1.000 policiais civis de 24 estados e do Distrito Federal cumpriram 157 mandados de busca e apreensão desde cedo, na Operação Luz na Infância. Polícia! Polícia! Apreenderam computadores, celulares, pendrives. Em 6 meses, a investigação rastreou mais de 150 mil arquivos para chegar aos alvos. O objetivo era apreender esse material, analisar e depois indiciar e prender os criminosos. Mas, durante as buscas, os policiais encontraram situações de flagrante. Fotos e vídeos de pedofilia produzidos, armazenados ou compartilhados nos computadores dos suspeitos. 108 pessoas foram presas. 25 só em São Paulo. Flagrante estava em casa, pendrive cheio de pornografia. Os policiais encontraram hoje 1 milhão de arquivos no computador de um dos suspeitos. Entre os presos, gente de várias idades e classes sociais. Aposentados, funcionários públicos, pessoas que trabalham com crianças. A investigação foi coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça, e contou com a cooperação da Embaixada Americana. Tudo foi acompanhado desta sala. O ministro da Justiça reforça: armazenar material assim, por exemplo, no celular, é crime. O grande avanço nesse combate à pedofilia é a figura de basta armazenar, basta ter consigo o que a lei define como cena de sexo explícito ou pornográfica, real ou simulada, é suficiente para configurar o crime. Foi preso hoje no Rio o homem que ajudou na fuga do chefe do tráfico da Rocinha. No dia em que as Forças Armadas ocuparam a favela, o cantor MC Chicão, Fabiano Batista Ramos, usou uma moto para retirar Rogério Avelino da Silva de lá. 7 pessoas foram assassinadas hoje de madrugada em Macapá. Foram atingidas pelos tiros de homens encapuzados que estavam num carro preto. São todos homens, na maioria jovens com passagem pela polícia. As mortes ocorreram 24 horas depois do assassinato de um sargento da Polícia Militar. Mais uma organização internacional condenou a medida do governo que dificulta o combate ao trabalho escravo no Brasil. Desta vez, as Nações Unidas. A ONU no Brasil reforçou a fila de organizações ligadas ao trabalho que criticam as medidas.
Em nota, declarou que vê com profunda preocupação a portaria, por entender que ela tende a dificultar as ações de combate ao trabalho escravo. No mesmo tom, o Ministério Público do Trabalho voltou a dizer que a medida altera conceitos estabelecidos em lei e no direito internacional, e por isso é ilegal. Um dos vícios da portaria tem que ser sanado, que é a alteração do conceito do trabalho escravo, porque esse conceito somente pode nos ser dado via legislação. O ministro do Trabalho não pode usurpar a competência do Congresso Nacional. As maiores críticas à medida tratam da definição do trabalho escravo. Pelas novas regras, para caracterizar trabalho escravo, o fiscal precisa constatar a submissão do trabalhador sob ameaça de punição, com uso de coação, realizado de maneira involuntária. Antes, para caracterizar o trabalho escravo, bastava que fosse constatado trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes ou restrição de locomoção por razão de dívida. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, entrou com uma ação na Justiça Federal pedindo a suspensão das novas regras. Segundo Randolph, a medida foi adotada sob pressão da bancada ruralista, em troca de apoio político para derrubar a denúncia contra o presidente Temer na Câmara. A Confederação Nacional da Indústria vai em sentido contrário e apoia a medida. Considera que ela representa um importante avanço na definição de um conceito mais claro sobre trabalho escravo e que propicia maior segurança jurídica, evitando que empresas sejam acusadas injustamente. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, recebeu ontem a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que pediu novamente a revogação da portaria. Depois da conversa, o ministro avalia fazer mudanças no texto, mas qualquer alteração só poderá ser analisada pelo presidente Temer na semana que vem, depois da votação da denúncia contra ele na Câmara. O ministro do Trabalho foi exonerado hoje do cargo para votar a favor de Temer na quarta-feira e só reassume na quinta. A coordenadora da Câmara Criminal do Ministério Público Federal disse que não existem sugestões que possam melhorar a portaria. Qualquer ajuste que fosse feito vai implicar na renovação da portaria. Só que a recomendação foi para a revogação. Agora, se outra portaria vier a ser feita, certamente ela não vai poder reduzir ao que a lei diz. Ela não vai poder dizer, por exemplo, que jornada exaustiva é só somente quando houver o empecilho de ir e vir, porque não é. O Ministério da Justiça vai investigar se as empresas aéreas fizeram propaganda enganosa ao divulgarem que os preços das passagens caíram até 30% com a cobrança da bagagem nos voos. O governo afirmou que no período anunciado, o IBGE e a FGV registraram o contrário, uma alta nas tarifas. A Associação das Empresas declarou que vai provar que os números dela estão corretos. A seguir, o Hospital Sírio-Libanês contraria a versão do suspeito de ser laranja do ex-presidente Lula sobre recibos de aluguel. 9 ministros deixam o governo para votar em defesa de Michel Temer na Câmara. O ex-presidente do COB deixa a prisão no Rio. O governo de Santa Catarina proibiu o cultivo, o consumo e a venda de ostras, mexilhões e outros moluscos. Uma toxina rara foi encontrada em fazendas marinhas no litoral norte do estado. É produzida pelo excesso de uma alga e pode causar de dor de barriga até a falência respiratória. Santa Catarina é responsável por 95% da produção brasileira de moluscos. E vem alívio por aí para quem enfrenta a maior seca da história em Brasília. Vamos lá falar com a Maju Coutinho. Oi, Maju, boa noite. Quando é que essa chuva chega? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. A gente está falando de Brasília, né? Brasília, a chuva chega no domingo. Olha só, amanhã, sábado de sol e calor, domingo e segunda, sim, tem previsão de pancada, gente, mas ainda é pouca chuva, viu? E em parte de Mato Grosso do Sul, é que a chuva tem sido encorpada e amanhã tem mais chuva. Essas pancadas também devem atingir aqui grande parte de São Paulo, pedaço do Rio de Janeiro e aí dos estados do sul do país, pancadas isoladas que podem ser fortes. E entre o Nordeste do Rio Grande do Sul e o Oeste paranaense, a previsão é de temporal
pesado, viu? Na verdade, entre o noroeste lá do Rio Grande do Sul. A maior parte da região norte continua no caminho das pancadas isoladas e a gente vai ter tempo firme aqui nessa área. Grande parte do nordeste avançando por um pedaço aqui do Tocantins, nordeste de Goiás, pedação de Minas Gerais, centro-norte do Rio, Espírito Santo. Na capital fluminense pode chover à noite, antes faz sol e 37 graus no Rio de Janeiro. Em São Paulo, 31 graus com pancada à tarde, 25 em Floripa, onde pode chover desde cedo. 33 em Rio Branco, que também pode passar o dia todo agarrado à chuva, 31 graus em Vitória e só sol por lá, e 32 em Fortaleza e chuvica, aquela chuva mais leve. Por falar aqui em Nordeste, os bons ventos gerados principalmente lá, têm contribuído para a geração de energia no país inteiro. De janeiro até agosto deste ano, a geração de energia eólica cresceu 25,7% em relação ao menos no período do ano passado. E pela primeira vez na história, gente, a energia que vem do vento foi responsável por 10% de toda a geração de energia no país em agosto. É o dado mais recente que a gente tem aí. Bons ventos, Renata. Limpa, bons ventos. Bom fim de semana, Maju. Para vocês também. O parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para defender que o ex-ministro Gedel Vieira Lima, do PMDB, continue preso, deixou uma questão em aberto. É no trecho em que a Procuradora-Geral afirma que a posição assumida por Gedel parece ter sido a de líder de organização criminosa. Gedel Vieira Lima foi preso no mês passado, depois que a polícia encontrou as digitais dele nos sacos que envolviam os 51 milhões de reais encontrados em um apartamento em Salvador. A maior apreensão de dinheiro vivo da história da PF. O ministro Edson Fachin decidiu manter a prisão preventiva dele, atendendo a um pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ela alegou que a liberdade provisória ou a prisão domiciliar são absolutamente incompatíveis para o caso e que a posição assumida por Gedel Vieira Lima parece ter sido a de líder de organização criminosa. Essa análise feita pela procuradora é diferente da que consta na denúncia contra o presidente Michel Temer, que está sendo analisada na Câmara. Na denúncia, quem é tratado como líder de organização criminosa é Temer e não Gedel, denunciado junto com o presidente. Se, como diz Raquel Dodge, Gedel for considerado o líder da organização criminosa, ele não teria ninguém acima dele para delatar. A lei da colaboração premiada não impede a delação do líder, que pode ter as reduções de pena previstas no acordo. Mas pelo papel de liderança, ele não pode receber o benefício de não ser denunciado pelo Ministério Público. Ou seja, o líder poderá ser alvo de denúncia e de processo. A lei não permite que os demais integrantes do grupo sejam processados. E há diversas interpretações jurídicas sobre se é produtivo para a investigação aceitar a delação de um líder de organização criminosa. Juristas dizem que se o conteúdo ajudar a descortinar um esquema criminoso e outras organizações criminosas, e o acordo resultar em ressarcimento de dinheiro desviado, por exemplo, a delação do líder pode ser conveniente. É o que defende o jurista Leonardo Pantaleão. Pode ser muito útil. Por quê? Porque ele pode, inclusive, indicar para os órgãos públicos exatamente onde foram destinados os benefícios auferidos com as práticas ilícitas, ele pode indicar exatamente quem são os demais integrantes da organização, ele pode definir e indicar quais foram os delitos praticados. Portanto, não dá para se imaginar que só pelo fato dele ser um líder e não conseguir, consequentemente, se alcançar alguém acima dele, essa colaboração não teria valia. Hoje, o senador Renan Calheiros, do PMDB, escreveu em uma rede social: engraçado, nunca soube que Gedel era o chefe. Para mim, o chefe dele era outro. Era outro, com T maiúsculo. Renan faz oposição ao governo Temer e é réu em uma ação penal e investigado em 16 inquéritos no Supremo, sendo 10 relacionados à Lava Jato e seus desdobramentos. Foi denunciado em 3 investigações. A assessoria do presidente não quis comentar a postagem de Renan Calheiros. O ex-ministro Gedel está preso na Papuda, aqui em Brasília, há 1 mês e meio. A prisão dele é preventiva, sem prazo para sair. E ele é alvo de apurações em 2 frentes. Na Justiça Federal em Brasília, ele se tornou réu por suspeitas de desvios na Caixa Econômica Federal, quando ele era vice-presidente de pessoa jurídica do banco de 2011 a 2013. E no Supremo está a parte da investigação sobre as suspeitas de lavagem de dinheiro, o episódio dos 51 milhões de reais em malas e caixas. A Procuradoria-Geral da República afirma que esse dinheiro seria fração de um todo maior. E de paradeiro,
ainda desconhecido. A menos de uma semana da votação da segunda denúncia contra o presidente Temer no plenário da Câmara, o Palácio do Planalto intensificou as negociações com a base aliada em busca de votos. Peças-chave já saíram da esplanada. 9 ministros foram exonerados, mas continuarão a serviço do governo, porque reassumem seus mandatos na Câmara para reforçar a tropa de choque do presidente. Votam na quarta-feira para tentar barrar a segunda denúncia contra Michel Temer. Um deles é o ministro dos Transportes, Maurício Quintela, do PR. A contragosto dele, o governo havia anunciado no mês passado a privatização do aeroporto de Congonhas. Além de Quintela, o ex-presidente do partido dele não engoliu a decisão. Valdemar Costa Neto, condenado no Mensalão e investigado na Lava Jato, exigiu o recuo do governo. Hoje, o jornal Folha de São Paulo publicou que Temer prometeu ao ex-deputado retirar o aeroporto de Congonhas da lista de privatizações em troca de votos do PR contra a segunda denúncia. Congonhas é o aeroporto que mais dá dinheiro à Infraero, estatal dominada por indicados de Valdemar Costa Neto. Agora, o aeroporto pode sair do pacote de privatizações e entrar na cesta de bondades para aliados. Ao agradar o PR, Temer garante 37 votos na decisão de quarta que vem. O Ministério dos Transportes divulgou nota e disse que o ministro já apresentou a Temer análises e estudos demonstrando que, sem as receitas de Congonhas, a Infraero perde sustentabilidade e que, diante disso, o governo reavalia a concessão de Congonhas, seguindo única e exclusivamente a argumentação técnico-financeira do Ministério, sem interferências políticas externas. A Associação Contas Abertas criticou o recuo de uma privatização que pode render 5,6 bilhões de reais aos cofres públicos. 2 meses depois do governo anunciar um pacote que iria destravar a economia, inclusive tornar mais eficiente essas estatais, um grupo de políticos reclama que os seus feudos vão ser atingidos e o governo, então, volta atrás. Por quê? Porque antes de destravar o Estado, ele precisa salvar a própria pele. Mas a ordem para agradar ao PR já está dada e Temer segue cumprindo a agenda. Hoje, com mais um aceno para a bancada ruralista. Ele participou da inauguração do maior abatedouro de peixes do país, numa cooperativa em Palotina, no Paraná. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, condenou o ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, a 13 anos de prisão por lavagem de dinheiro. É a terceira condenação de Cabral na Lava Jato. A defesa do ex-governador se declarou chocada com a sentença, que considera ter sido a que mais se afastou das provas dos autos. O Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, negou que o advogado Roberto Teixeira, que é amigo do ex-presidente Lula, tenha entrado no hospital no segundo semestre de 2015. Isso contraria o depoimento de Glaucus da Costa Marques, que os procuradores da Lava Jato afirmam ser laranja do ex-presidente na compra de um apartamento em São Bernardo do Campo. O ex-presidente Lula entregou 26 recibos à Justiça no fim de setembro. Eles se referem aos aluguéis do apartamento que, para os procuradores, serviu como pagamento de propina da Odebrecht. Para o Ministério Público, os recibos são ideologicamente falsos. O imóvel está em nome de Glaucus da Costa Marques. Ele disse ao juiz Sérgio Moro que só começou a receber o aluguel no fim de 2015, depois que recebeu uma visita do advogado Roberto Teixeira no Hospital Sírio-Libanês, onde estava internado. Roberto Teixeira é amigo de Lula e também réu na ação. Glaucus disse que dias depois, o contador João Muniz Leite foi até o hospital para a assinatura de parte dos recibos. Em depoimento, Roberto Teixeira deu outra versão e negou a visita. Por causa da divergência, o juiz Sérgio Moro determinou que o Hospital Sírio-Libanês informasse se Roberto Teixeira ou João Muniz Leite estiveram no hospital para visitar Glaucus da Costa Marques. O hospital disse que só o contador visitou o empresário.
Moro pediu que o sírio-libanês dissesse se a informação era restrita a visitas a Glaucus ou houve qualquer outro registro de Roberto Teixeira como visitante no hospital. O hospital voltou a negar a entrada de Teixeira. Moro, então, pediu para o hospital verificar se Teixeira esteve no local por qualquer motivo durante o segundo semestre de 2015. E hoje, o sírio voltou a negar. Ontem, os procuradores já tinham encaminhado a Sérgio Moro documentos que mostram que Glaucus da Costa Marques e Roberto Teixeira conversaram 12 vezes, a maioria por telefone celular, entre novembro e dezembro de 2015, período de internação de Glaucus. Os procuradores consideram a frequência de telefonemas atípica e disseram que o relatório de ligações comprova a versão de Glaucus sobre o contato com Roberto Teixeira enquanto esteve internado. A defesa do ex-presidente Lula disse que pela terceira vez o Hospital Sírio-Libanês derruba a versão de Glaucus da Costa Marques sobre os recibos e que a Lava Jato apresentou uma nova versão dos fatos, com ligações telefônicas, possivelmente por já saber desse terceiro ofício do hospital. O advogado de Glaucus da Costa Marques reafirmou que houve o encontro com Roberto Teixeira no hospital e que o cliente está à disposição para prestar esclarecimentos. O ex-presidente do Comitê Olímpico do Brasil deixou a prisão no Rio. Carlos Arthur Nussmann estava preso desde o dia 5, acusado de comprar votos para eleger o Rio como sede da Olimpíada. Agora, Nussmann é réu e só pode deixar a cidade com autorização da Justiça. A defesa de Carlos Arthur Nussmann declarou que vai provar a inocência dele. A seguir, a chance de Lewis Hamilton conquistar o campeonato da Fórmula 1 depois de amanhã. O primeiro-ministro espanhol confirmou para amanhã o anúncio de medidas para retomar o controle da região da Catalunha, que pretende se separar da Espanha. Mariano Rajoy declarou que tem o apoio de 2 partidos de oposição e que as medidas estão previstas na Constituição espanhola. O piloto inglês Lewis Hamilton foi o mais rápido nos primeiros treinos para o GP dos Estados Unidos e pode ser campeão já nesse domingo. Aí vai Lewis Hamilton, com a tranquilidade de quem tem 59 pontos de vantagem sobre Sebastian Vettel a 4 corridas para o fim da temporada. Nas últimas 3, Vettel bateu na largada em Singapura, precisou largar em último na Malásia e abandonou no Japão. Se a maré continuar boa para o Hamilton, ele pode até ser campeão nesse domingo, por exemplo, com uma vitória e vendo o Vettel chegar no máximo em 6º lugar. Mas o líder do campeonato acha difícil que isso aconteça e diz não acreditar que a Ferrari vai ter mais um final de semana difícil. Declaração madura de um dos maiores talentos da história da Fórmula 1. O inglês disputou o título mundial logo na temporada de estreia em 2007 e já no ano seguinte ganhou o primeiro título da carreira. Mas a competência sempre esbarrou numa personalidade polêmica, instável, que muitas vezes o prejudicou. Nessa temporada foi diferente e Hamilton não contou apenas com o azar de Vettel, soube lidar com a pressão de um rival com mais títulos que ele, respeitou os limites do carro para somar pontos importantes quando não foi possível vencer e disparou na liderança num momento decisivo. 4 vitórias nas últimas 5 corridas. Esse é um novo Lewis Hamilton que caminha seguro rumo ao tetracampeonato. O Globo Repórter vai contar todos os segredos da novela Força do Querer, que termina hoje. Sérgio Chapelin, boa noite. O que vocês estão preparando para essa noite? Boa noite, Renata. Bonner, boa noite a todos. Aqui na minha mão está o roteiro do último capítulo. Eu já sei de tudo, mas não vou contar nada. A equipe da novela vai acompanhar as cenas finais numa grande festa. E quem também está lá é o repórter Elter Duarte. Boa noite, Elter.
Oi, Sérgio, boa noite para você também, boa noite para todo mundo que está em casa. Que privilégio, hein, estar aí com o último capítulo da novela na mão. Bom, mas como você já adiantou, eu também não estou mal não, tá? Eu estou aqui no lugar onde daqui a pouco atrizes, atores, diretores, a equipe técnica, onde todo mundo vai acompanhar esse último capítulo de A Força do Querer. E o pessoal já está chegando, tá? Ó, aqui na mesa eu tenho a Maria Fernanda Cândido. Eu tenho também a Lília Cabral, que fez a Silvana, a autora Glória Pérez, aqui o pequenininho, ó, o João Bravo, que fez o Dedé. A turma está chegando porque essa é uma noite especial, uma noite de celebração, porque esses profissionais passaram 1 ano e 2 meses trabalhando juntos nesse projeto. Então hoje, Globo Repórter Especial ao vivo vai mostrar todos os segredos desse grande sucesso, A Força do Querer, e também os bastidores aqui dessa festa ao vivo, viu, Renata e Bonner? Hoje, Globo Repórter Especial coladinho com o fim de A Força do Querer. O Jornal Nacional termina aqui. Na sequência, você assiste a uma apresentação especial da nova novela das 9, O Outro Lado do Paraíso. Depois, o último capítulo de A Força do Querer. Em seguida, o Globo Repórter, Máquina Mortífera e as notícias do Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, um bom fim de semana.